Então, vamos lá, né, não vamos perder tempo, porque a última aula a gente já não teve, né, eu estava com problema aqui na minha internet, né, não sei se era só a minha, né, mas já consegui resolver. Então vai dar para a gente ter nossa aula aí de esfera, né, que é o nosso último assunto da prova 3, beleza? Então vamos lá. Esse conteúdo aqui ele tem um pouquinho mais de propriedades, né, algumas coisas diferentes das outras que a gente viu até agora, né, dos outros sólidos de revolução, que são o cilindro e o cone, certo? Então aqui a esfera, né, mais conhecida como esfera, a gente já ouve desde criança o que é uma esfera, né. Eh, o exemplo mais comum é o planeta Terra, né, apesar de não ser tão esférico, mas visto a uma distância considerável parece uma esfera, né. Só que seus polos são achatados, né. Então aqui, considerando, né, esse ponto O, o segmento de medida R, né, e chama-se esfera de centro nessa origem, né, nesse ponto O, e raio R, certo? Ao conjunto de todos os pontos no espaço que vão ser gerados, né? Tais que a distância OP seja menor ou igual ao raio, tá? Então a esfera também é um sólido de revolução, tá? Dá para ver que é um sólido de revolução, né? E é gerado pela rotação do semicírculo em torno do eixo que contém o diâmetro. Então eu tenho aqui um eixo, né? Eu tenho aqui um semicírculo. Então, girando esse semicírculo aqui em torno do eixo, certo? Girando ele em torno desse eixo, a gente tem aqui, ele vai gerar justamente uma esfera para a gente, tá? Por isso que ele é considerado um sólido de revolução. Deixa eu ver se dá para fazer no GeoGebra aqui rapidinho, né? O GeoGebra é bom porque ele tem bastante funcionalidade e dá para fazer algumas coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o semicírculo. Aqui, ó, semicírculo. Vou fazer daqui para cá, certo? Ok. Vou abrir aqui a janela 3D. Deixa eu diminuir as outras. Então aqui, novamente, né, eu tenho aqui o sólido, o semicírculo, eu vou fazer ele girar em torno do eixo, né? Então, superfície de revolução. Aí clico em cima da superfície e ele faz para mim automaticamente o sólido. Então olha só o que que gerou aqui para gente. Justamente a esfera, né, girando em torno desse eixo vermelho que é o eixo X, tá? Apesar de não ter aqui o rótulo dele, né? Então, girando esse semicírculo, a gente encontrou aqui essa esfera. Então, esse semicírculo ele pode ser dessa forma aqui, né? Vou trocar, vou botar de vermelho, melhor. Então, olha só, esse semicírculo aqui, girando em torno do eixo, né? Ah, não quero ele aqui, eu quero ele que ele esteja. Deixa eu desvincular daqui. Desvincular. Pronto. Eu quero que esse ponto esteja aqui. Aí ele já me dá uma outra figura diferente, né? Olha só, se eu mudar esse meu semicírculo, ele vai me dar essa figura aqui estranha, né? Certo? Ou seja, girando em torno do eixo X. Então, se eu quiser novamente uma esfera, eu tenho que girar em torno do eixo Y, né? Ou seja, fazer uma rotação em torno do eixo Y. Então, apago aqui eixo X. Opa, apago aqui esse eixo X, seleciono aqui, coloco Y, caixa alta, tá? E dou um Enter. Então, novamente, aqui ele já me deu a esfera, né? Certo? Então, fez essa rotação em torno do eixo Y.
e aqui ele me dá novamente aquela esfera, certo? Bem simples, né? Não tem muito segredo não. Então isso aqui vocês podem fazer, né? Vocês podem tirar as dúvidas, tá? Bem tranquilo, tirar a dúvida aqui será que é esse volume mesmo? Será que é essa área, né? Então, tudo aqui vocês conseguem, né? Colocando as mesmas medidas lá, né? Digamos que o diâmetro aqui seja de -2 a 2, ou seja, 4 centímetros ou 4 metros de diâmetro, né? Então ele vai me dar essa esfera aqui. Aí aqui ele já mostra para a gente aqui, né, a área desse semicírculo, né? E só não dá para a gente o volume, né? O volume tem que ser calculado aí de outra forma, tá? Dá para a gente interagir aqui com a esfera para ver o que que acontece, né? Então vamos lá. Então chama-se superfície, né? A gente também tem uma superfície esférica, né? A superfície da esfera de centro na origem, em raio R, ao conjunto de todos os pontos no espaço, tá? Tais que a distância OP é igual ao raio, certo? Ou seja, a distância, digamos que esse aqui seja o raio, né? Então a distância desse ponto C aqui no centro, deixa eu trocar a cor dele aqui, colocar ele de vermelho e aumentar o tamanho dele. Se fosse, aqui não foi, não deu para aumentar o tamanho. Agora foi. Então olha lá, ó. Ele está aqui dentro, né, da nossa esfera. Então a distância dele até qualquer ponto aqui, né, que toca a esfera, esses pontos azuis, né, da esfera, a qualquer ponto que eu pegue aqui é a mesma distância até o centro, né, da esfera. É isso que esse enunciadozinho aqui, essa definição de superfície fala, tá? Então a superfície da esfera também é uma superfície de revolução gerada pela rotação dessa semicircunferência, né, que a gente viu, com extremidades no eixo, beleza? Claro que aqui não poderia faltar que a gente tem como calcular a secção, né? A secção aqui, ou seja, um plano que corta essa esfera. Então, se eu pegar um plano alfa cortando essa esfera, ele vai me dar aqui uma figura, né? Digamos, né? Mas vamos ver que figura é essa, né? Então, toda secção plana de uma esfera é um círculo, tá? Então, se eu pegar aqui uma secção, ele vai me gerar aqui um círculo, né? Beleza? Então, se eu cortar em qualquer parte essa esfera, ele vai me dar um círculo como a figura plana ali, gerada por esse corte, tá? Então, o plano secante, né? Se a gente for pegar um plano secante que passa pelo centro da esfera, temos uma secção do círculo máximo da esfera. Ou seja, se a gente pegar uma secção que passa aqui pela origem, é claro que a gente vai pegar um círculo, o maior círculo possível, né? Dessa esfera, passando aqui pelo centro, né? Pela origem, tá? Por esse ponto O, né? No caso. Então, sendo o raio da esfera T a distância do plano secante ao centro e S o raio da secção, né? Que é como está descrito aqui. Então a gente consegue fazer a relação de Pitágoras aqui, né? Teoremazinho de Pitágoras, já que é uma secção perpendicular, né? Ou secção perpendicular, não, secção secante, porém, nesse caso aqui, a gente tem aqui que essa distância até o centro sempre vai ser perpendicular, né? A essa secção, a esse corte secante, né? A esse plano secante, tá? Então aqui
a gente vai ter um triângulo retângulo, então a gente pode fazer essa relação de Pitágoras, beleza? Então vamos lá. Aqui tem alguns elementos, né, que são os polos, o equador, paralelo e o meridiano aqui também a gente encontra, né? E a gente, quem estudou geografia, sabe que esses nomes aí também são falados quando a gente trata do planeta Terra, né? Em geografia. Então a gente tem lá os meridianos, né? A gente tem a linha do Equador, né? Que coincidentemente passa aqui em Roraima, né? No estado, né? Então é a única capital ao norte, né? Da linha do Equador, tá? A parte norte, acima da linha do Equador, no caso, né? Beleza? O restante do Brasil, as capitais são todas abaixo da linha do Equador, certo? Então é bem interessante, né, saber esses nomes aqui. Então vamos lá. Então aqui a gente tem aqui os polos, né, relativos à secção, né, da esfera. Então os polos, eles sempre estão aqui na secção da esfera com o eixo, né? O eixo, certo? Esse daqui é o nosso eixo. Então os polos, eles estão nessas posições, né? A gente tem, no caso, 2 polos, certo? Então esses polos são as secções da superfície com o eixo. A gente tem também o equador, né? Que é essa linha aqui, certo? E dá para perceber que essa linha é o quê? É o maior raio, né? Ou maior raio não, maior raio gerado no caso, né? Vai ser partindo do centro da esfera e vem até a borda aqui, né? Um dos pontos aqui da esfera, né? Então esse raio aqui vai ser o maior. Se ele é o maior, logo essa circunferência aqui central, né? Esse círculo vai ser o maior de todos, né? Então a gente tem que essa secção vai ser uma circunferência perpendicular ao eixo e pelo centro da sua superfície, né? E passa pelo centro da sua superfície. A gente também tem o paralelo, que é uma secção da circunferência perpendicular ao eixo, né? Paralelo aqui, né? Como se fosse um corte que não passa pela origem, né? Certo? E é paralela à linha do Equador. Tá? E também temos aqui essa linha, né? Essa linha do Equador imaginário, digamos assim. Né? E aqui a gente tem o meridiano, que é uma secção da circunferência cujo plano passa pelo eixo. Então, o meridiano, né, é como se fosse uma linha do Equador, só que ele passa pelo eixo e pelos polos, né? Então é como se fosse aqui um corte vertical, né? E o corte horizontal é Equador. Vertical é o meridiano, beleza? Posso pensar assim, né? Então a gente tem aqui umas distâncias, né, que pode ser calculada dentro da esfera, que é a distância polar, né? Essa distância polar é só a gente fazer uma comparação com a circunferência, né? A gente sabe que essa distância polar é justamente 2 vezes o diâmetro, né? Ou 2 vezes o raio, 2 vezes o raio, ou seja, é o nosso diâmetro, certo? Então a distância polar, né? A distância entre o polo 1 e o polo 2, né? Distância entre eles, eu posso escrever assim, né? Vou tratar de distância entre 2 pontos. Distância entre eles vai ser justamente isso, né? Só que a gente sabe que tem uma propriedade, né? Um teoremazinho que fala que a distância de um ponto aqui, né? No caso aqui é o diâmetro. Então, desse polo a um certo ponto A e desse ponto A até
o outro polo, né, a outra extremidade aqui do diâmetro, a gente tem aqui um triângulo retângulo, né, ele vai sempre formar um triângulo retângulo, certo? E essas 2 distâncias, né, a soma delas é justamente igual a essa, né, ou no caso aqui, um ponto A da superfície de uma esfera tem 2 distâncias polares, né. Então a distância de P1 até A e de P2 até A, né. A gente tem essa relaçãozinha aqui que pode ser feita, né. Então a soma dessas 2 distâncias é igual a essa, né, quadrado delas, né, no caso. A distância de P1 até P2, né, quadrado dessa distância é igual ao quadrado da distância de P1 até A, mais o quadrado da distância de P2 até A, né. Isso aqui é relação de Pitágoras também, né, já que isso aqui é um triângulo retângulo. Foi isso que eu quis dizer, tá. Eh, já que eu não tinha escrito. Vamos lá. Então justamente, ó, tá aqui algo bem parecido, né, só que aqui de outra forma, né, e a gente pode escrever também. Mas não tem muita diferença não. Só tá usando aqui mais algumas relações, tá. Então aqui, a gente tem um raio, né, da esfera, a distância do plano, né, de uma secção ao centro, P1 e P2 são as distâncias polares até o ponto A, né. E aqui a gente tem essas 2 relações que podem ser feitas, né. Aqui a gente tem um triângulo aqui, triângulo retângulo, certo. Dada a distância aqui de A até M, né, que seria uma altura, né, essa daqui é a altura. Aí a gente sabe que aqui tem umas relações, né, no triângulo retângulo, aquelas relações métricas do triângulo retângulo, certo. Então dessas relações, né, a gente sabe algumas, a gente aprende lá no ensino fundamental, né. Aqui a gente tem B, C e A. Aí esse A aqui a gente tem um Mzinho aqui, um N, a gente tem um H aqui, né. E dá para fazer relação entre essas medidas, né. A gente já sabe disso que dá para fazer, né. Por exemplo, M mais N é igual a né. O N mais N é igual a A, né. E outras relações que dá para dar são feitas aqui, né. Então dessas relações, a gente encontra aqui essas 2 relaçõezinhas aqui que dão justamente essas medidas aqui para gente, né, caso a gente não saiba uma delas, certo. Então aqui o P1, né, que é a distâncias polares, ou seja, essa distânciazinha aqui, certo. A gente consegue encontrar fazendo 2 vezes o raio, vezes raio menos o diâmetro, certo. Ou seja, pegou essa relaçãozinha aqui do raio vezes diâmetro. E aqui, quadrado de P2, né, ou seja, quadrado dessa distância aqui, certo? Seria 2 vezes o raio, vezes o raio mais o diâmetro, certo? Então, tem algumas relaçõezinhas aqui que podem ser feitas. Vamos voltar aqui. Aqui, área e volume, né? Então, a área da esfera, ou seja, é a superfície da esfera, né? Justamente. Deixa eu ver se vai abrir aqui para mim. Eu acabei fechando, aí ele, tipo, considera como se eu não estivesse mais usando, né? Aí ele já reinicia. Deixa eu ver se ele recupera aqui para mim. Olha aqui, ó. Então, aqui, a gente tem essa figura aqui. E a gente pode encontrar a área dessa região azul, né. Ou seja, a área é toda essa região azul, certo.
é como se fosse a embalagem, né, de um bombom esférico, né, digamos assim. Então, essa área é calculada por 4 vezes o raio ao quadrado, tá. A gente lembra lá que para calcular a área de um círculo, né, no caso, de raio R, para calcular a área desse círculo, basta a gente encontrar π vezes R ao quadrado apenas, né. Então aqui a gente vai fazer 4 vezes isso, né, 4 vezes, tá. Então a gente consegue encontrar a área da esfera, tá. Aí tem a dedução aqui, né, fala que a dedução está lá no item 231, para chegar até essa formulazinha, tá. O volume da esfera, né, não é tão simples de chegar, mas tem algumas coisinhas a serem consideradas, né. Então o cilindro, né, a partir do cilindro equilátero de raio R, certo, a gente tem ali um ponto médio, o eixo desse cilindro, que é justamente isso aqui, né. Tomando os 2 cones, né, que vão ser formados aqui, né, já que a gente pegou um ponto médio, né, a gente tem aqui o cilindro S e S como vértice, né, desse cilindro não, desse cone, né. A gente tem 2 cones, né, que são e com bases, né, do cilindro, ou seja, essa base aqui é a mesma base do cilindro que a gente tinha, né, as 2 bases. Aí ele chama que essa reunião aqui é uma clepsidra, tá. Então essa região aqui é chamada de clepsidra, beleza? Eu vou tirar aqui. E a gente tem um sólido que está dentro, né, ou seja, esse sólido aqui está dentro dessa região cilíndrica, é como se fosse 2 cones, né, 2 folhas de cones, né, de vértice em S e que estão dentro desse cilindro, tá. Então a gente tem uma clepsidra e uma anticlepsidra, né, certo? Ou seja, é a união dessas 2 figuras. Então aqui, né, são feitos alguns cortes, né, com esses planos, tanto na esfera como nesse cilindro, nesse anticlepsidra, né, na anticlepsidra, e a gente consegue aqui fazer algumas relações de medidas, tá. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque senão a gente vai, mas vocês podem dar uma olhada com mais calma, né, para chegar à dedução da fórmula, tá. Então aqui ele traz aqui, né, que as áreas das secções da esfera no sólido X são iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri novamente, né, já que essas áreas são iguais, a esfera e o sólido X têm volumes iguais, tá. Então aqui, no caso, ele faz uma comparação entre essas 2 sólidos, né, tá. Então comparando, ele diz que os volumes são iguais. Então, fazendo aqui uma relação entre os volumes, a gente chega justamente a essa expressãozinha aqui, onde o volume da esfera vai ser 4/3 de π vezes r ao cubo, tá. Então 4 vezes 4/3, né, de πr ao cubo vai ser o nosso volume da esfera, beleza? Bem tranquilo, né, só que tem que fazer com mais calma. Mas não é complicado de chegar a essa formulazinha não, tá. Aqui o fuso, né, fuso e cunha, né, são outras medidas que podem ser tiradas aí da esfera, tá. Então o fuso esférico, né, o que que é isso? Fuso esférico, né.
é a intercepção, né, ou a intersecção, né, da superfície de uma esfera com o diedro, tá. Ou seja, um setor diedral ali que a gente pode, no caso esse setor, né, ele é, semisférico, né, ou semicírculo, né, semicircunferência. Então, cuja aresta também tem contém um diâmetro, né, dessa superfície esférica, certo? Então aqui, cortando aqui, né, como se fosse um gomo da laranja, né, a gente vai conseguir tirar aqui um fuso, né, fuso aqui da esfera, certo? Fazendo um corte ali, né. É claro que esse corte vai gerar um ângulo aqui, né, um ângulo alfa, e a medida do diedro, a medida da secção equatorial, é o que caracteriza esse fuso, tá. Então a gente tem aqui fuso nessa forma, né. Ou seja, vai abrir ali um arco equatorial para a gente, chamado arco equatorial. Então aqui, a gente faz aquela relação do setor circular, né. Lembra lá do setor circular? A gente tem aqui um ângulo alfa, a gente quer saber essa medida aqui do setor circular, né. Então, para saber ele, a gente tem que fazer essa relaçãozinha aqui, né, tipo uma regra de 3 simples, né. Multiplica meio pelos extremos e a gente consegue encontrar aqui a nossa nosso fuso, né, tá. Então, a área desse fuso vai ser πr ao quadrado vezes o ângulo alfa dividido por 90, né, já que a gente está fazendo a relação com a área total. Então, se a gente girar 360 graus, a gente vai ter a área total, certo? E quando eu girar um certo ângulo, a gente vai ter só a área desse fuso, tá? Ou seja, só essa regiãozinha aqui em azul, tá? Que eu pintei aqui. A gente vai ter só essa areazinha do fuso, tá? Então a areazinha desse fuso pode ser calculada dessa forma. E com com esse ângulo aqui, né, em radianos, né, ou seja, 360 é igual a 2π, né? O restante fica da mesma forma e a gente só faz a relação novamente e encontra aqui que será 2r ao quadrado alfa apenas, né, sendo que alfa é dado em radianos, ou seja, se for, sei lá, 60 graus, então ao invés de eu usar os 60 graus, eu vou usar π terços, tá? Π sobre 3. Tranquilo? Bem, essas duas aqui são iguais, né, duas formas. Aqui em ângulos, ou seja, aqui eu vou usar os 60 graus, certo? Nessa formulazinha. E nessa outra eu vou usar o π terços, tá? Somente isso. Vamos lá. Cunha da esfera, né? A cunha. Aí a gente já pega justamente essa região toda, né, no caso. Então, a interseção de uma esfera com o diedro, né, esse setor diedral, cuja esfera contém o diâmetro da esfera, né, essa aresta, na verdade, contém o diâmetro da esfera, essa arestazinha aqui contém o diâmetro da esfera, que é justamente o diâmetro, né, certo? A cunha é caracterizada pelo raio da esfera e pela medida do diedro, tá? Então, bem simples aí. E é claro que se eu tirar essa cunha, né, vai ser uma figura mais ou menos assim, né? Como se fosse aqui um gomo de laranja, né, um pedaço da laranja, né, certo? Então a gente tem aqui, como calcular também o volume só dessa cunha, né. Então fazendo essa relaçãozinha novamente,
sabendo que o volume total é calculado dessa forma, girando justamente os 360 graus, né, dando uma volta completa. Para saber o volume dessa cunha aqui, a gente tem que saber quantos graus eu vou girar, para saber o volume dela. Então, fazendo novamente a relação aqui mesmo pelos extremos, né, um cálculo aqui de regra de 3 simples, a gente consegue encontrar essa formulazinha, que é o volume da cunha. πr ao cubo, alfa sobre 270, né? Simplificando aqui, fica 270 graus, beleza? E é claro que se eu for utilizar em π radianos, né, a nossa formulazinha fica um pouquinho diferente, né? E é até melhor de ser utilizada, né? Já que a gente vai só substituir o raio e o ângulo aqui em radianos, certo? Então aqui se for 60 graus, o alfa é igual a 60 graus, então a gente vai usar aqui, no lugar do alfa, o π terços, né? Nesse caso aqui, a gente tem que usar justamente os 60 graus aqui no lugar do alfa, beleza? Então, bem tranquilo, né? Vamos lá. Aqui tem alguns exercícios bem simples, tá? Bem tranquilos mesmo, né? Talvez fica mais difícil, mas um pouquinho mais para frente. Esses exercícios aqui são bem simples mesmo, tá? Aqui tem algumas deduções, né? Como estava escrito lá para vocês, né? Tem algumas deduções aqui de como calcular volume, a área de cilindros, né? Aqui da superfície esférica, né? Como chegar àquela formulazinha, né? Da área da superfície, tá? É interessante vocês darem uma olhada, beleza? E pode ser que uma ou outra questão peça isso, né? Aí aqui nesse capítulo já traz a parte de troncos, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, eu não sei se dá tempo da gente ver troncos. Deixa eu dar uma olhada aqui no e abrir aqui para mim, né? Aqui você vai abrir para mim aqui o plano de ensino, né? Nossa. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então aqui no nosso plano de ensino, a gente já viu mais de 90% do conteúdo, né? Mais de 90% do conteúdo. E a gente tem aula até, se eu não me engano, dia 19, né? 17 ou 19, uma coisa assim. Dá uma olhada. Que fecha o semestre, né? Quer dizer, eu não sei se eu estou confundindo com a data de lançamento das notas, né? Com a data de fechamento do semestre. Deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, eu marquei lá para o dia 17, aí eu lembro que 2 dias depois já fechava a nossa aula, né? A nossa nota, né? Eu tinha que lançar a nota. No caso aqui, na semana do dia 21 até o dia 25 eu tenho que lançar as notas. Então nossas aulas iriam até no máximo dia 17. É por isso que eu até coloquei aqui a data de exame final para quem quiser, para quem for, né, para exame final, que eu creio que a maioria não vai, né? Estão indo bem na disciplina. Aí eu marquei para o dia 10 a nossa prova, certo? Então aqui, nos conteúdos, né, traz aqui um pouco só do tronco do cone, né? Tronco do cone, tronco dos cilindros, né? E tronco do prismas, né? Traz aqui, mas eu creio que não seja um conteúdo tão longo aqui. Deixa eu ver se vai dar para a gente ver tudo. Porque aqui é basicamente as mesmas formulazinhas, né? Só que você vai ter que tirar uma razão, né, entre as medidas.
Isso é que vai mudar. O restante é a mesma formulazinha, as mesmas formulazinhas que a gente viu. Então aqui não é um conteúdo até um pouquinho mais amplo, né, porque ele vai pegar, pirâmides de várias bases, né. Aqui já começa o cone, né, o tronco do cone, também é um pouquinho complicado chegar nessa formulazinha, né, mas é tranquilo, né, na hora de resolver as questões. Deixa eu ver aqui. Aí aqui já começa o volume do tronco, né, então tudo dá para ser calculado, né, tanto o volume como a área do tronco, né, então tudo é uma dá para ter relação com as outras medidas, tá. Só que como aqui vocês podem ver, né, eu tenho que observar o ângulo de corte, né, o ângulo que foi seccionado esse tronco, né, também pode ser modificado. Então aqui, só essa parte aqui de secção, né, de área, volume, secções, vai demorar um pouquinho. Então eu vou deixar para vocês verem por conta, tá. Apesar que não é difícil, né, como eu falei, tem como deduzir essas fórmulas todas aqui só utilizando, eh, as outras medidas, né, que a gente já viu até agora. Então é um pouquinho longo, tá, esse conteúdo. Pra gente não ir tão longe, né, não demorar tanto, já que semana que vem já tem um feriado aí longo, né, caso começa segunda, termina quarta, e a gente no caso teria a aula só quinta, então eu creio que até aqui tá ok, né, a gente ter a nossa prova. Só esfera, cilindro, esfera e cone, tá. A parte dos troncos eu deixo como leitura aí para vocês, né. Apesar que a maioria das provas nem pedem, né, essa parte de tronco, né. Se você vai fazer vestibular não pede tronco, né, cálculo de troncos. Mas é bem simples as formulazinhas, como deduzir, tá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente vai acho que dá para a gente ver alguns exercícios na próxima aula. Apesar que aqui dá para fazer alguns exercícios também, tá. Deixa eu ver aqui esses aqui são bem fáceis, né. Vamos resolver alguns, né. Aí a gente finaliza aqui a nossa aula com alguns exercícios. Vamos lá. Esse daqui é bem simples, né, calcular o volume, a área e o volume dessas esferas, cujas medidas estão indicadas aqui, né. Então aqui tem algumas medidas, né, e pede para calcular o volume e a área, né, a área e o volume. Aí a gente tem que lembrar que a área, né, dessa esfera pode ser calculada por 4πr ao quadrado, e que o seu volume pode ser calculado por 4/3 de πr ao cubo, tá. Então são 2 fórmulas bem simples, né, de ser lembrada, né, então não tem muito segredo aqui. "Ah, professor, eu estou com dúvida, será que é isso?", né. "Ah, não lembro". Isso aqui não precisa decorar, pessoal. Vocês vão fixar isso aqui quando vocês fizerem bastante exercício. Quanto mais fizer, melhor. O que que eu fazia? A gente tem bastante dificuldade, né, a gente não, a maioria dos alunos, né, quando a gente estuda no ensino fundamental médio, a lembrar dessas fórmulas, né. Principalmente de equação, né, equação de Bhaskara, por exemplo, né. Aí vai lá, em Bhaskara, né, Bhaskara, a gente aprende que x é igual a menos b, né, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, certo? A gente aprende isso aqui. Mas de tanto eu fazer, refazer, né, aí tem ultimamente, né, os professores usam separado, né, usam delta como sendo b ao quadrado menos 4ac,
e depois calculo x como sendo menos b mais ou menos raiz de delta, né? Aí substitui aqui o valor de delta aqui dentro, né? Sobre 2a. E é a mesma coisa, tá? Só faz um cálculo depois o outro, né? Mas pode fazer tudo junto se quiser, né? Que é o caso aqui de Bhaskara, né? É completo, né? Então aqui, fórmula bem simples, que o pessoal fica se matando para aprender isso aqui. Aí é bem simples isso aqui, pessoal. O que que você faz? Antes de fazer a questão, sempre escrever a formulazinha. De tanto você escrever, vai ficar automático, né? O seu cérebro vai entender as formulazinhas. Aqui é a mesma coisa, né? Ou seja, antes de começar a resolver a questão, você tem que fazer a formulazinha. Porque senão não fica fixado na mente, né? No cérebro. Ou seja, seu cérebro vai ficar no automático, ele já vai saber qual é a fórmula para calcular o volume, a área, etc, né? Então aqui, nessa questão, o que que eu preciso? Somente do raio, né, para calcular o volume e a área. Então aqui, como o raio é 1,6 centímetros, então a área vai ser 4 vezes π, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu colocar aqui de vermelho e diminuir essa espessura aqui. Então aqui, a nossa área vai ser calculado como 4 vezes π vezes o raio, que é 1,6, né? Então 1,6 centímetros ao quadrado, certo? Só que 1,6 centímetros ao quadrado vai ser 16 vezes 16, 256, né? Então vai ser 2,56, né? 2,56 centímetros quadrados, né? Aí, se você quiser multiplicar aqui, né? Deixa eu ver aqui se é. Deixa eu fechar aqui o GeoGebra. Acho que é isso que está impedindo. Deixa eu abrir aqui a calculadora, né? Vai que eu erro os cálculos aqui, né? E a gente é matemático, né? A gente não é calculadora. Então, onde a gente chega, o pessoal, faz um cálculo aí para mim de cabeça. Quanto é isso? Quanto é aquilo, né? Aí eu já corto logo. Eu não sou calculadora, não. Eu sou matemático, né? Não calculadora. Quem faz cálculo é calculadora, pessoal. Eles fazem matemática, não cálculo, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Está bem lento o meu computador. Levando conserto ainda. Não tive a oportunidade nem tempo de parar para ir lá, né? Mas vamos lá. Então aqui claro que está certo, né? Porque eu fiz bastante esses cálculos assim, né? E fica automático, né, para a gente. Sabe? Porque ele está abrindo 2 vezes. Nossa, está demorando para abrir essa calculadorazinha. E acabou fechando novamente. Para ver se agora vai. Então aqui, ó, quando a gente eleva ao quadrado, a gente eleva o quadrado também à unidade, né? Tem gente que não sabe disso aqui. Aí se pergunta, por que que deu centímetros ao quadrado? Porque você elevou a unidade também ao quadrado. Então, 1,6 ao quadrado, né? Vai ser 2,56. Vezes 4 vai dar 10,24, né? Então, a gente pode deixar somente como sendo 10,24 π centímetros quadrados. Mas eu quero calcular com pips. Aí fica ao seu critério. Eu quero multiplicar por π vezes π. Aí vai dar 32,17 aproximadamente, né? Então a área vai ser 32,17.
centímetros quadrados, tá? Se você quiser multiplicar por π, aproximadamente, né? Aí, volume, né? O volume da mesma forma, né? Quero calcular o volume é 4/3 de π r ao cubo, né? Aí você pode pensar assim: "Ah, será que é isso mesmo?" Volta aqui, né? Olha aqui, ó. Aqui é o volume da cunha, né? Deixa eu voltar aqui. Volta aqui, ó. Volume da esfera. Certinho, né? 4/3 de π r ao cubo. Então, vem para cá. Você resolver aqui a questão, né? Só apagar esse π aqui, que ficou bem estranho. 4/3 de π r ao cubo. Então, o volume vai ser 4/3 de π vezes 1,6 centímetros ao cubo. Então, o volume vai ser 4/3 de π vezes 1,6 ao cubo, né? Então, 1,6 elevado ao cubo dá 4,096. Então, 4,096 centímetros cúbicos. Multiplicando isso tudo aqui, vai dar vezes 4, né, vezes π. Aí eu divido tudo por 3. Vai dar 17,157, né? Então, posso deixar só um 5 ou um 6, né? Então, fica 17 aproximadamente, né? 17,16 centímetros cúbicos. 17,16 centímetros cúbicos. Beleza? Então, questões bem simples, né? Opa. Basta eu saber o raio e substituir na formulazinha que sai rapidamente. Essa outra aqui já muda alguma coisa, será? Deixa eu passar aqui para o lado. Apagar isso aqui tudo, né? Então, aqui também a área e o volume, né? Aí foi dado aqui um monte de coisa para a gente. Por quê? Porque eu não sei qual é o raio da esfera ainda. Eu sei qual é a medida essa medida aqui do centro até esse círculo aqui, né, que foi seccionado, certo? E sei a medida do raio dessa secção, certo? Eu sei essas duas medidas. Então, o que que falta para a gente? Calcular o raio da esfera. Então, o raio da esfera, aplicando Pitágoras, né, raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá na cara que esse daqui é o triângulo, é como é que a gente fala? Esquecendo o nome. Aquele triângulo perfeito lá, né? O triângulo retângulo, né? Ou seja, o triângulo 3, 4, 5, né? Então esse daqui com certeza vai ser ele, né? Ou seja, a gente tem raio ao quadrado, vai ser 9 mais 16, que é 25. Então o raio só pode ser igual a 5, né? Então nesse caso aqui, nosso raio é 5, né? 5 centímetros. Já que todas as medidas estão dadas em centímetros, então aqui vai ser 5 centímetros. Beleza? Ficou bem estranho, né? Mas deixa eu ajeitar isso aqui. O nosso raio é 5 centímetros. Pronto. Sabendo o raio, a gente sabe calcular a área. A área é 4πr ao quadrado. Então, nossa área só pode ser 4 vezes 5, ou 4 vezes 25, né, na verdade.
que vai ser 5 ao quadrado. Então, 4 vezes 5 ao quadrado, né? Vou fazer passo a passo, né? Vai ficar 4π, 5 ao quadrado, 25. Então, a área vai ser 100π, 100π centímetros quadrados. Posso deixar assim, eu posso multiplicar por 3,1415, né? Que vai dar, eu vou multiplicar por 100, então ele vai 3 casas para a direita, né? Ou 3 não, 2 casas para a direita. Então, se é 3,1415, né? 3,1415, então ele anda 2 casas para a direita, 1, 2, eu vou ficar com 314,15, né? Aproximadamente. 314,15 centímetros quadrados. Beleza? Ah, professor, será que é verdade? Vamos tirar a teima, né? Então, lá eu tinha 5 ao quadrado, então é 5 vezes 5, dá 25. Vezes 4, dá 100. E 100 vezes π, dá 314,5. 159, né? 159. Aí você ou deixa o 15, né? Ou deixa 1 e o 6, né? Vírgula 16, né? Pode arredondar. Ficou a seu critério. Mas aqui já está ok, né? Vamos lá para o volume. O volume da mesma forma, né? Deixa eu separar aqui. Então, o volume é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume vai ser 4/3 de π vezes 5 ao cubo. Só que 5 ao cubo é 125, né? Então, vai ser 4 vezes, ou 4/3 de π vezes 125. Aí você vem aqui, 125 vezes 5, 125 vezes 4, na verdade, né? Vezes π. Vai dar 1570,79. Só que eu tenho que dividir por 3. Dividindo por 3 vai dar 523,598, que é aproximadamente 523,60, né? Então aqui o volume vai ser 523,6 centímetros cúbicos. 523,6 centímetros cúbicos. Esses aqui são os mais fáceis, né? Porque basta eu jogar na fórmula, né, os dados e encontrar ali a minha medida pedida, né? Certo? Muito simples de fazer. Né? Aqui do fuso, né? A gente acabou de ver do fuso, né? Então, o fuso, a área total e o volume da cunha também tem como calcular. Então, para saber disso, basta eu saber o raio e o ângulo, né? Aqui o ângulo dado em π radianos, né? Dado em π radianos. Então, aqui, né? Ah, professor, não lembro. Volta lá, vê qual é a fórmula e calcula, né? Claro que esse é o método mais eficiente. Não adianta você tentar memorizar, né? E memorizar é uma coisa que não dá para fazer em matemática, tá? Não dá. Então, por isso que eu falo, a dica é você sempre reescrever. Reescreve, né? Reescreve. Fiz uma questão, fiz outra, sempre reescrevendo a fórmula. E aí você fixa bem, né? Você realmente aprende. Aqui não. Se você for tentar memorizar, né? Aí você vai ficar, qual é a fórmula que eu calculo a área do fuso? Aí você vai ficar e vai tentar ficar lembrando até que não vai dar mais. Então tem que ficar voltando lá até fixar bem, tá? E reescrevendo sempre, né? Então a área do fuso aqui, né? Aí você tem que lembrar que tem a área e o volume, né? Então nesse caso aqui, a área do fuso, aqui a área total
e o volume da cunha, né. Aqui já é diferente, né, essas 2 questões aqui. Apesar que tem a mesma figura, a mesma medida de ângulo, né, e a mesma medida aqui do raio, né, da esfera, beleza? Aí, professor, eu não lembro qual é, né, só que aqui ele não te dá a medida correta, né, então você tem que representar através de alguma expressão algébrica, né, já que eu não sei qual é o valor do raio aqui, então ele me dá só o x. Então eu vou ter uma expressãozinha que vai me indicar quem será, né, essa área desse fuso, certo? E aqui tem para a gente, né, que a área do fuso é calculada dessa forma, né, 2r ao quadrado vezes alfa. Então aqui vai ser a área do fuso, é 2r ao quadrado vezes alfa, já que é dado em radianos. Aí fica fácil, né? Então a área do fuso aqui vai ser dada por 2 vezes o raio é x sobre 2 ao quadrado, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. X sobre 2 ao quadrado vezes o alfa, né, que é π sextos, π sobre 6. Pronto, aí só faz esse cálculo aqui. Então a gente vai ter que a área do fuso vai ser 2 vezes x ao quadrado sobre 4, né, que é x ao quadrado, e o 2 também ao quadrado. E aqui, vezes π sextos. Simplificando aqui 2 com 4, aqui vai ficar 2 e aqui 1, né? Certo? Então a gente vai ter que a área do fuso vai ser 1 vezes x ao quadrado vezes π, é π vezes x ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 6, que é 12. Então a nossa área desse fuso aqui, né, a área do fuso, vai ser πx ao quadrado sobre 12. Beleza? Então, dependendo do x aqui, né, a gente vai ter a nossa área desse fuso, certo? Sabendo que a área é essa parte aqui, tá? Da superfície da esfera. Beleza? Aqui é a área total, pedindo a área total, e o volume da cunha, né? Só que a área total a gente já sabe como é que encontra, né? A área total é 4πr ao quadrado, né? Então, quem é o raio aqui? É x sobre 2, então vai ficar 4π vezes x sobre 2 ao quadrado. Então a gente vai ter que isso aqui vai ser 4π vezes x ao quadrado sobre 4. Simplificando 4 com 4, a gente tem que a nossa área total é x ao quadrado sobre, ou x ao quadrado sobre não, x ao quadrado vezes π, né? Ou π vezes x ao quadrado, né? Tanto faz, já que é comutativo, né? Beleza? Então a gente encontrou aqui essa expressão algébrica que indica aí qual é a nossa área total, né? E o volume da cunha? O volume da cunha também, né? Ah, professor, não lembro. Tá aqui, ó. O volume da cunha é 2 vezes o raio ao cubo vezes alfa dividido por 3, dado que alfa está em radianos, tá? Ou seja, aqui está em radianos, pi sextos. O que é pi sextos, professor? Em radianos? 30 graus, beleza? 30 graus. Então a gente tem aqui que vai ser 2 vezes o raio ao quadrado vezes alfa dividido por 3, né? Certo? A gente vai usar esse aqui. Ao quadrado não, ao cubo, né? Coloquei ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui.
2 vezes o raio ao cubo vezes alfa. Então, aqui substituindo, a gente vai ter 2 vezes x sobre 2 ao cubo vezes π sextos dividido por 3. Então, a gente vai ter que o volume vai ser 2 vezes x ao cubo dividido por 8 vezes π dividido por 6. Tudo isso aqui dividido por 3, né? Então, no caso aqui, essa igualdade tem que vir mais para cá, né? A igualdade aqui. Simplificando esse 2 com 8, aqui vai sobrar 4 aqui embaixo. Então, a gente vai ter 4 vezes 6, 24. Então, a gente vai ter x ao cubo vezes π sobre 24 dividido por 3. Então, nosso volume vai ser o quê? Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, vai ser xπ, x ao quadrado vezes π, sobre 24, vezes 1/3, né? Então, nosso volume aqui vai ser x ao cubo, vezes π, dividido por 24 vezes 3, dá 12 sobre 1, dá 5, ou dá 6 com 7, né? 72. Então, esse é o nosso volume. X ao cubo vezes π, dividido por 72. É a nossa expressão algébrica. Então, bem simples, né? Essas questões aqui. Com desenho fica tudo mais fácil, né? Aqui tem alguns resolvidos, tá? Vou deixar aqui para vocês resolverem, tá? Claro que algumas aqui já exageram, né? Mas basicamente parecida com essas outras anteriores, tá? Então, no caso aqui, essa 703, né? Calcular o volume, né? O que ocorre com o volume da esfera quando aumenta o raio em 100% e quando aumenta em 300% e quando diminui 50%, né? Aí você vai fazer alguns cálculos simples, né? Se aumenta 100%, aí você já tem alguma ideia, né? Já que a gente já fez algo parecido aqui, né? Que foi uma expressão algébrica com o raio, né? Porque aqui a gente não sabe o raio, né? Certo? Mas aqui no caso com relação à cunha. Então aqui ele quer com relação à esfera, né? Então, o que acontece com o volume se você aumenta o raio em 100%? Aí você tem lá a esfera, né? Você tem a esfera. Deixa eu tirar isso aqui. Digamos que isso aqui seja uma esfera. Aí você tem lá o seu raio R ou raio X, né? Você que sabe, o raio que você coloca ali na sua esfera, na expressão. Aí você vai aumentar 100%. Se ele é R, né? Mais 100%, né? Digamos que você pode usar assim, o 100, né? O 100%, ou pode usar a unidade, né? Em forma decimal. Então seria R mais 1, né? Caso, né? Se fosse 100%. Você aumentar 300%, R mais 3. Né? Se você diminui 50%, é R mais 1 meio. Né? Meio dele, 50%. Você pode fazer assim também, né? Então vai do seu critério, né? Então são questões bem simples, né? Mas que requer ali um raciocínio antes de resolver. Beleza? Então na próxima quinta a gente faz alguns exercícios. Na quinta e eu acho que na terça. Eu acho que eu vou deixar nossa prova lá para o dia 10 mesmo, tá? E na quinta, dia 3, né? A gente já volta do feriado, né, de carnaval. Vai ser dia 28, 1 e 2. Dia 3 é a nossa aula. Então a gente faz alguns exercícios. No dia 8 a gente faz mais alguns. No dia 10 a gente tem a nossa prova, beleza? Então vai ficar do jeito que está lá no nosso descritivo, né? Eu queria até terminar antes, mas por conta desse carnaval vai ser complicado, né? Então vai ficar na data do dia 10 mesmo. E a gente faz mais exercícios. Claro que eu vou fazer um pouquinho, alguns mais complicadinhos, né?
do que esses aqui. Que esses aqui é só jogar na fórmula que sai rapidamente, né? A resolução. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. É como eu falei, dê uma olhada aí na parte dos troncos, né? Quem tiver interesse, né? E a nossa prova vai ficar somente em cilindro, cone e esfera, tá? A terceira prova. Tranquilo? Então é isso. Tchau, tchau. Bom feriadão aí para vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.